E hoje eu vou falar sobre um tema que creio que é fundamental nesse tempo especialmente, né? Eu vou falar sobre como o reino de Deus é ativado em nossas vidas, né? A ação e a reação, como o reino de Deus funciona em nossas vidas, né? Funciona com ação e reação. Então esse reino inabalável, como diz Hebreus 12, né? Esse reino tremendo que Deus colocou em nós, nós somos território desse reino. Temos um rei glorioso, eterno, que é Cristo, que não muda, é o mesmo ontem, hoje, eternamente, para sempre. Este é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que tudo pode todas as coisas, nada, absolutamente nada é impossível para Ele. Mas é importante que nós entendamos esse princípio, né? Nós vamos no capítulo 13 de Mateus, uma das parábolas que é muito conhecida, né, por todos nós. Essa parábola aonde o Senhor mostra a importância, né, do reino, compara o reino com o grão de mostarda, como esse reage depois de ser colocado, lançado em terra. E sendo de Jesus uma das menores sementes, se transforma em uma das maiores plantas, tornando-se uma árvore. Capítulo 13, versículo 31 em diante, diz assim: outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então, o Senhor Jesus nos fala, nos mostra como aqui se compara o reino dos céus, como esse reino funciona, como ele se manifesta, como ele age em nossas vidas. Então a primeira coisa que o Senhor fala é semelhante a um grão de mostarda, que um homem pegando dele e logo lançando em terra, semeou no seu campo. A gente percebe o seguinte, que nunca essa semente, por mais potencial que tivesse nela, um potencial que era capaz de ir além dos seus próprios limites, isso nos fala da natureza da fé, é o que Jesus compara lá em Mateus 17, o reino, que a fé, se tiver fé como um grão de mostarda, não do tamanho de um grão de mostarda, mas como um grão de mostarda, fazendo uma comparação, que direis a esse monte: passa-te daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Falando da natureza da fé, aqui se compara a fé. Então a fé é como, né, se tiveres fé como um grão de mostarda. Então a razão é pelo fato de que o grão de mostarda, como Jesus diz aqui, é uma das menores sementes, mas ao ser lançada na terra, ser plantada, ela é capaz de transcender, de ir além dos seus próprios limites. A sua natureza é hortaliça, mas diz Jesus que ela se converte em uma árvore. Ela tem a convicção em si mesma que ela é mais do que aquilo que ela aparenta. A aparência dela, da semente, por menor que seja, uma vez lançada em terra, ela é capaz de frutificar, se transformar, ir além dos seus próprios limites. Esse é o poder que a fé em nossas vidas, uma vez que ela age em nossas vidas, ela é capaz de fazer. Ela é capaz de ir além dos limites, ir além daquilo dos moldes, de quebrar os moldes, de ir além de tudo aquilo que você pode ver ou entender, né? A natureza da fé em nossas vidas. Mas o Senhor faz essa comparação, e eu quero usar isso sobre a ação e a reação pelo seguinte:
não haveria essa planta por mais potencial que essa semente por mais potencial que tivesse. Se ela não fosse lançada em terra, não fosse semeada, ela nunca chegaria a transcender, a ir além dos seus limites. O que eu quero dizer com isso? Quando nós utilizamos o princípio da fé em nossas vidas, e aí eu vou falar um pouco sobre isso, vou ler algo que eu escrevi sobre isso, porque creio que é fundamental o aspecto da fé em nossas vidas com relação àquilo que nós podemos fazer, ou deixamos de fazer por não usar a nossa fé. Então a fé, por mais poder que ela possa, Deus possa usar ou agir pela fé, por mais milagres ou maravilhas ou sinais que Ele possa fazer, e Ele tem todo o poder para fazer, nós sabemos que esse poder se manifesta e age mediante a fé. A fé é o instrumento, é a ferramenta que Deus utiliza para se manifestar, para operar em nossas vidas, né? A fé é o meio que nós temos para ter contato com Deus. Hebreus 11:6, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se achega, se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Quer dizer, não haverá nenhuma reação sem que haja uma ação de fé em nossas vidas. E vou tratar especificamente sobre isso, que a falta de reações ou de ações milagrosas da parte de Deus se deve muitas vezes por falta de ação de fé. Se nós não agirmos em fé, não acontece nada. Se não há uma ação, se a nossa fé não é capaz de agir em função em si mesma, então ela não tem nenhum resultado, nenhum fruto. Então nós vemos, por exemplo, né, Jesus disse, esses sinais, Marcos 16:17, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, tomarão nas mãos serpentes, sobre os enfermos tomarão coisa mortífera, não lhe fará nenhum dano. Sobre os enfermos colocarão as suas mãos e eles serão curados. Quer dizer, não vai haver nenhuma reação, nenhum milagre se nós não agirmos em fé, se nós não crermos. Ou seja, não importa quanto Deus possa fazer, e nós sabemos que Deus é um Deus dos impossíveis, Ele tudo pode, não há absolutamente nada que Ele não possa fazer, mas muitas vezes não acontece nada por falta de uma ação de fé da nossa parte. Nós temos que ter uma ação de fé. O que eu chamo ação de fé? Nós temos muitas pessoas que creem, mas são passivos, elas não fazem nada, elas não agem em função daquilo que creem. Elas creem que Deus pode fazer milagres, elas creem que as pessoas ao receber a palavra elas podem ser salvas se elas crerem, mas se não há quem pregue, então se necessita uma ação de fé, e pregar se é necessário a fé, nós temos que crer, né? Como diz a palavra, crie, por isso falei, nós precisamos crer para poder falar, crer para poder pregar, porque nós podemos ter toda a forma da doutrina e ser totalmente passivos com ela, não agir em fé, não ter uma ação de fé. Então a falta de ação de fé é a que muitas vezes leva a que não haja milagres, não haja uma reação no mundo espiritual. Então o reino de Deus funciona com ação e reação. Tem que haver uma ação, senão jamais haverá absolutamente nada. Quem se converterá se não há quem pregue? A ação que é? A ação de fé, pregar a palavra. Não pode haver quem creia se não há quem pregue. Quer dizer, se necessita uma ação de fé para que haja uma reação mediante esta fé. Ou do contrário, não acontece nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente percebe que nesses últimos tempos, né, se eu chegasse e falasse para vocês assim, Jesus já veio no ano 70, nós estamos perdendo tempo cantando essas canções que cantamos hoje, esperando que Jesus volte, porque Ele já voltou no ano 70. Então vocês iriam, esperaria que todos vocês dissessem, isso é uma heresia. É lógico que é uma heresia. Mas é uma heresia que está sendo pregada por muitos hoje que creem na hipergraça. Colocaram a graça em uma dimensão superlativa,
aonde essa graça não necessita nenhuma ação de fé para que ela se manifeste. Simplesmente tudo já foi consumado e tudo já foi feito por nós. Nós não temos que fazer nada. Entendem por que estou falando sobre a ação de fé? Porque se nós crermos em uma doutrina como essa, ou se viermos a pelo menos escutar algo sobre isso, temos que estar alerta. Por quê? Porque eu dizia, compartilhando com os irmãos, que uma doutrina pior, mais venenosa que a universalista, ou universal. Onde todo mundo será salvo finalmente, independentemente do que façam. Ou seja, se fizeram mal nessa vida e pecaram contra Deus, se morrerem, a religião, a doutrina universal é essa, né? A universal, eu falo católica, universal como nome, né? Que se você estiver no inferno, através de reza, através de sacrifício, através de missas, o que foi ali, vai sair dali, vai passar por um lugar melhor, né? Talvez purgatório, e se continuar fazendo, vai passar do purgatório, então lá para o paraíso. E se não era tão ruim, não era tão pecador assim, foi lá para o purgatório, e algumas missas suficientes para tirá-lo dali, e vai passar ao paraíso, né? Essa é pior ainda, porque você não precisa, primeiro que não existe pecado. Não há pecado porque nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. E a graça cobriu todos os pecados passados, presentes e futuros, e que todo mundo já automaticamente está salvo. Que tudo que nós fazemos pregando o Evangelho é algo innecessário, porque Jesus já está glorificado, já está reinando, e nós reinamos em graça hoje em dia, vivendo da forma que quisermos, sem nenhuma restrição, porque nós somos gentios, não somos judeus. Ou seja, esse tipo de doutrina, de ensinamento, que hoje em dia está aí na mídia de uma forma tão intensa, né? Você coloca a graça e o que vai sair é isso, esse tipo de ensinamento, aonde tudo já está consumado, nós não precisamos fazer nada, é uma inversão de valores, de princípios, negando a doutrina completamente. Você não precisa de doutrina, porque a doutrina é para os judeus, nós não somos judeus, nós somos gentios. Ou seja, negando totalmente a essência do Evangelho, da justificação pela fé na graça. Você não precisa de fé, só precisa aceitar isso como que está escrito, e já você automaticamente já usufrui do benefício, né? Não sei que benefício é esse, porque obviamente se não há uma ação de fé, não há uma reação. É a maneira como Deus condicionou a manifestação dessa graça sobre nós. Se nós temos acesso à graça mediante a fé, sem fé você não tem acesso, né? 5:1 de Romanos, né? Nós não podemos de nenhuma forma querer justificar o mundo inteiro, ou colocar o mundo inteiro no paraíso, né? na presença de Deus, de uma forma como se fosse normal, sem que ninguém precisasse fazer absolutamente nada, que tudo já está feito, né? Nós não precisamos fazer nada, só aceitar essa realidade consumada por toda a humanidade. Os ateus irão para o céu, todos irão para o céu, todos estão salvos, né? Não há nada para fazer. Bom, de que maneira isso pode contaminar e contagiar aqueles que professam a fé no Senhor Jesus Cristo, aqueles que confessam a doutrina de Cristo, né, que é a base da nossa vida e prática, da nossa fé e prática, a doutrina da palavra? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aguardamos a manifestação dessa glória tremenda que nos tem sido prometida pelo Senhor em sua palavra. Então, obviamente, quando nós falamos de
hipergraça. Quando se fala de hipergraça, se fala de uma graça que cobre tudo, que perdoa tudo e que leva todo mundo para a presença de Deus sem nenhuma restrição. Obviamente, nós sabemos que não é assim, né? Jesus não veio ainda, Ele virá. Isso é um fato totalmente comprovável pela palavra, pelos sinais que se cumprem e se vão cumprir ainda, aqueles que estão por cumprir-se. Ou seja, toda essa mentira, esse engano, para poder dizer para o seguinte: você não precisa ir na igreja, você não precisa se congregar, você não precisa fazer nada, você fica em casa tranquilo, né, só esperando morrer para você, então espiritualmente experimentar tudo aquilo que Deus tem para você. Porque a carne, todo o pecado que você comete no corpo, e o corpo é pó, o pó ficará aqui, então não tem pecado. Entende qual é o raciocínio de engano que esse povo está utilizando? Pessoas que, como diz a palavra, destinada para essa mesma condenação, que transtorna e transforma a graça do Senhor Jesus Cristo em libertinagem, corrompendo os corações inconstantes. E Pedro diz, são indoutos, pessoas que se conformam com a vida totalmente mundana, tratando de dissimular, né, uma suposta salvação mediante uma graça, uma hipergraça, onde você não precisa fazer absolutamente nada. Sempre é importante, irmãos, nós termos em conta o seguinte: a verdadeira fé, ela é capaz de fazer aquilo que a palavra diz. A verdadeira graça em nossas vidas é a que trouxe sobre nós a renovação, a regeneração, o novo nascimento, a vida nova e a capacidade de poder viver no Espírito, andar no Espírito e viver aquilo que a palavra, na sua essência, nos manda fazer, na sua doutrina. A doutrina da palavra, a verdadeira doutrina de Jesus Cristo, né, que é para nós, para todos nós. A graça, como diz a palavra de Deus aí, né, nós temos acesso pela fé a esta graça na qual nós estamos firmes, né? Quer dizer, a fé ativa essa graça. Essa graça age em nossas vidas quando nós cremos, quando nós agimos em fé. E é sobre isso, né, que nós vamos falar um pouco mais hoje, sobre essa fé que age em nossas vidas, nos leva a agir. Fé que não age, não causa uma ação em nossas vidas, não pode fazer absolutamente nada por ninguém. É a fé que os demônios têm. Eles creem em Deus, mas isso não leva a agir em função no bem para com Deus. Por quê? Porque, como diz a palavra, assim como Satanás é homicida e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim também os demônios que o seguem, do mesmo princípio, agem da mesma forma, ainda que creem em Deus de uma forma tão tremenda, né? Eu nunca me esqueço de uma experiência que o pastor Liceu nos contou, né? Uma ocasião estava expulsando um demônio, e o demônio então falou para eles, né? Esse Deus, Jesus, né? Jesus é lindo. Vocês não imaginam como Ele é. Você não pode imaginar a beleza. Imaginem, eles creem em Deus pelo fato de haver estado com Deus, de poder participar do mundo espiritual, daquilo que nós não podemos ver naturalmente, somente pelo Espírito de Deus. Eles veem, eles participam, eles sabem. Então eles creem por causa da sua própria consciência, porque os demônios, eles são conscientes de quem são, aonde estão, o que estão fazendo aí. São totalmente responsáveis pelos seus atos e serão responsabilizados pelos seus atos quando forem lançados no lago de fogo com Satanás. Então eles são conscientes da grandeza, do poder, da beleza desse Deus e viram essa beleza porque estiveram aí. Mas apesar disso eles continuam sendo demônios. Isso não age, a fé que eles têm não age ao ponto de mudar a sua ação, a sua atitude. A sua forma de ser não nos leva a agir de acordo com aquilo que Deus exige e manda. Não há uma ação de fé, ainda que eles creem. Assim também nós estamos
no mundo hoje, né, falo no geral, aonde a igreja, no geral, né, ou as igrejas que chamam, ou alguns que chamam de igreja, né, na verdade, que não estão absolutamente preocupados com uma fé que opere no sentido prático, no dia a dia, mas uma fé que se baseia somente naqueles argumentos que eles utilizam, artifícios e engano que utilizam para produzir supostos milagres e ter benefícios e ter tudo aquilo que eles tratam de convencer ao povo, né, que eles creiam para ter, mas na verdade essa fé que alguns estão proclamando não passa de uma reunião como essa. Termina a reunião, termina todo o compromisso, termina toda a relação com o espiritual, com o mundo espiritual, termina toda a relação de compromisso com Deus. Então, a nossa fé não pode se restringir a um culto, a uma reunião, um evento, né, religioso, aonde termina isso e termina tudo. A nossa fé tem que ir além, tem que transcender, tem que ir além desses limites, tem que ultrapassar esses limites, porque infelizmente, né, como diz a palavra, podem até ter aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Por que nega a eficácia? Porque falta essa verdadeira fé que te leva a agir, que te leva a viver a vontade de Deus aqui na terra, a viver de forma santa e irrepreensível, a viver como verdadeiros adoradores. Não é difícil cantar, adorar, assim como nós fazemos. Não é difícil porque tudo contribui para isso. Tudo nos ajuda para isso. Os louvores, a melodia, tudo nos leva e nos conduz a essa dimensão de adoração, de fluir. Mas terminou isso? Pelo menos por hoje terminou. A minha pergunta é: a nossa fé é suficientemente poderosa ou tem esse nível suficiente para que amanhã nós possamos continuar adorando, independentemente daquilo que contribui, a melodia, os instrumentos, os que dirigem o louvor? A nossa fé é capaz de produzir esses frutos diariamente ou só uma vez por semana? Entendem? A nossa fé não pode estar restringida somente a reuniões, que de fato é lindo, é maravilhoso tudo isso, nos emociona, nos comove, nos levanta, nos restaura. Mas amanhã será um novo dia, de novas batalhas, novos desafios, onde nossa fé será colocada à prova, onde nós teremos que agir em fé, agir amanhã, depois de amanhã, e cada dia das nossas vidas. Nosso desafio é crescer nela, é crescer cada dia de fé em fé, de glória em glória, e que esta fé possa ser traduzida em obras de amor, obras que manifestam a glória, que manifestam o poder, que manifesta esse Deus como sendo real em nossas vidas, no dia a dia, cada dia, todos os dias. Essa fé que nós estamos falando, que leva a que o reino de Deus se manifeste poderosamente, não somente aqui, mas lá fora. É a fé que age, né? Essa fé que é capaz de causar essa ação. Eu creio, por isso eu falo. Eu criei, por isso também falei, diz a palavra. Essa fé que te leva a ter esse atrevimento para falar do Senhor, a proclamar a sua grandeza, o seu amor, o seu poder. Essa fé que te leva a agir. Seria tudo muito lindo, no papel é tudo muito bonito. Eu digo que se nós olharmos a Bíblia como filosofia, é das mais ou a mais perfeita que existe. O salmista diz: a tua palavra é perfeita, é linda a tua palavra, harmônica é a tua palavra. Tudo isso, e nós podemos falar que, e qualquer um pode dizer isso, né? Que a filosofia é muito linda. Mas a prática é muito mais linda ainda. A prática, diz a palavra, que ela é capaz de fazer com que essa doutrina se transforme em algo tão lindo, né? É tão lindo ver a palavra que está escrito aqui, mas é muito mais lindo quando você vive. Quando você
pratica, quando você anda, e a fé verdadeira, essa fé que age, essa fé que te leva a agir em função à palavra, a praticar a palavra, a fazer aquilo que Deus diz. É muito bom falar da palavra, aquilo que Deus é capaz de fazer, os milagres, mas não há isso se nós não agirmos em fé. Nós temos que andar, nós temos que agir pela fé. Essa ação de fé que faz com que os milagres aconteçam nas nossas vidas, em nosso meio. São essas ações de fé, né, diz que eles creram e foram por todas as partes anunciando o Senhor, anunciando a palavra, e os sinais os seguiam, confirmando a palavra. Tem que haver uma ação de fé. É fácil orar para que os outros façam isso. Eu tenho que estar disposto a fazer isso, a agir em fé. Crer que a salvação dos perdidos depende de que nós proclamemos o Evangelho é uma coisa, mas crermos ao ponto de fazer isso é outra coisa. Crermos que os oprimidos pelo diabo devem ser livres e cantar isso é lindo. Mas fazer isso é muito mais lindo ainda. Ir aos becos, aos valados, ir por todas as partes, anunciar a palavra, orar, impor as mãos sobre os enfermos e crer. Essa ação de impor as mãos em fé é que faz que o enfermo seja curado. Se nós não impusermos as mãos em fé, não vai acontecer nada. Se nós não ordenarmos ao demônio que ele saia, não vai acontecer nada. Não existirá uma reação se não há ação de fé. Então, irmãos, nós devemos deixar, eu sei que o tempo no sentido real, cada vez mais nós andamos por uma igreja, por um sistema, onde haverá muitas palavras e pouca ação. E Jesus pergunta, e esse tipo de fé do que nós estamos falando, essa fé que age, é que Jesus pergunta lá em Lucas 18, né? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Isso não quer dizer que haverá pessoas que creem nele. No nosso mundo, ou no nosso continente, e na Europa inclusive, né, ocidental, quase talvez 80% das pessoas creiam em Jesus Cristo. Creiam que ele veio na terra. Creiam que ele morreu e ressuscitou. Creem que ele está à destra de Deus. Mas isso não afeta as suas vidas na prática. Não faz absolutamente nada no seu comportamento, no seu andar, no seu agir diariamente. Não influi sobre eles. Então isso quer dizer que essa fé, esse tipo de fé que Jesus está perguntando, haverá fé na terra? Por quê? Porque o Evangelho é cada vez mais proclamado e será proclamado em toda a terra, e ainda mais hoje, com a internet, obviamente. Seria algo impossível pregar o Evangelho, ou que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo, se não fosse também pela internet. Porque há lugares onde jamais chegaremos, nem com todos os esforços. Mas a internet chega onde ninguém é capaz de chegar. E nós sabemos isso. Um clique você tem. Você tem aí. A pessoa mais ignorante da terra, com um clique no celular, com só a sua digital, aí apertar em cima de qualquer artigo ali, ela já tem. Ou seja, o fato de que o mundo inteiro possa escutar a palavra de Deus, também é um dos sinais que nós temos, que evidenciam e vão evidenciar, né, a proximidade com a vinda do Senhor, o Evangelho pregado em todo o mundo. Mas nós temos que entender o seguinte, se nós não aprendermos ou não entendermos de que as pessoas vão crer, mas isso não implica em ser salvas, isso não implica em mudar de vida. Como dizia, quantos creem em Jesus Cristo? Se você perguntar aí fora, você crê em Jesus? Eu creio. As pessoas creem. Creem. O problema não é esse, o problema é agir. Então nós caminharemos para essa forma, à medida que o tempo vá passando, em que as pessoas, apesar de ter a fé em Jesus Cristo, não terão a ação. Elas não vão agir por aquilo que elas creem. Elas creem, tudo bem, aceita, está escrito. Sim, é a verdade. E em que te afeta essa verdade?
O que na prática isso, qual é o resultado disso na tua vida? Qual é o resultado que a fé, essa fé que você tem na palavra, produz em você? Qual é o efeito que ela deve causar? Qual é o efeito da graça em nossas vidas? Ela nos ensina, né? Ela nos transforma, ela nos faz realmente viver a vida da ressurreição diariamente. Essa fé tem que agir em nossas vidas de forma prática. E aí eu vou ler isso, tá? Esse artigo. Eu escrevi porque às vezes a gente esquece, né? É a nossa tendência. Eu esqueci muitas coisas que deveria ter escrito, que creio que ia ser muito importante lembrar disso. Há coisas que nós não podemos esquecer, tá? E eu vou ler para vocês. A fé é o fundamento da prática. Essa fé da qual nós estamos falando, que reage ou que age, produz a reação, ela é o fundamento da prática da doutrina. Ou seja, você não pratica a doutrina se você não tem fé, esse tipo de fé. Essa fé que te leva a agir em função à palavra. Lembremos, muitos me dirão, Jesus diz, no capítulo 7 de Mateus, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres, em teu nome não profetizamos nós, não fizemos muitas maravilhas, e eu direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim vós que praticais a iniquidade. Crer nele para receber milagres, ou até mesmo para fazer milagres, em nome do Senhor Jesus Cristo, não é algo difícil de acontecer em nossas vidas. É algo que pode e deveria acontecer com normalidade em nossas vidas. Mas isso não é suficiente. Há muitas pessoas escondidas atrás de milagres e profecias, vivendo uma vida profana, vivendo uma vida totalmente contrária às Escrituras, na imundícia, na imoralidade, no permissismo, como se fosse normal. Então esse é o grande problema. É que nós andamos para dias onde as pessoas, obviamente, vão crer no Senhor Jesus Cristo. Inclusive, nós vemos isso, né? Milagres, sinais, libertações, mas infelizmente não tem esse compromisso de viver na prática a palavra de Deus. Irmãos, uma coisa não que uma coisa tenha relação direta com a outra, sim? Você não precisa, obviamente, de viver uma vida perfeita para fazer isso. Obviamente que não. Você não precisa disso. Para você fazer milagres, você tem que crer. Agora, a prática da doutrina, a fé que te leva a viver a doutrina, é a fé que leva à manifestação dos frutos do Espírito na tua vida. Nós temos dois grupos. Um grupo que é capaz de crer ao ponto de praticar a doutrina, de viver a palavra, mas muitas vezes não tem essa fé que também age em fé com relação aos milagres, às curas, às libertações, aos dons espirituais em si. E nós temos aquele grupo que opera nos dons, alguns que fazem isso, mas se esquecem da doutrina. Então nós temos que o crescimento de Deus em nossas vidas, eu creio que é assim, porque assim ensina a palavra de Deus. Vamos crescer em tudo, em fé, em conhecimento. Devemos crescer na prática da palavra, devemos crescer no amor, devemos crescer em tudo, como diz a palavra, em toda boa obra. A fé verdadeira, é impossível que uma fé verdadeira não produza obras. A verdadeira fé necessariamente produz as obras em nossas vidas. Porque nós fomos criados, diz Paulo em Efésios 2:10, em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. A fé é o fundamento da prática da doutrina. Seja essa doutrina passada, ou seja, se nós praticamos a doutrina até aqui, é porque nós cremos nela. Se nós não crêssemos, nós não cumpriríamos esta ou aquela ou qualquer doutrina. Ou seja, a prática de qualquer doutrina depende da fé.
E a fé verdadeira, para ser mantida em nós, depende de uma consciência, de manter uma consciência pura. Se corrompe a consciência, corrompe a fé. E se corrompe a fé, também corrompe a doutrina. Você não vive a doutrina como corresponde. Isso quer dizer que você pode crer de forma errônea, se você aprende de forma errônea. E automaticamente você se priva de praticar aquilo que Deus diz, da forma como Ele ordenou fazer. Me explico, sim? Se nós tivermos um ensinamento equivocado e cremos nesse ensinamento equivocado, nós vamos agir conforme a nossa fé. Você sempre age conforme aquilo que crê. É o padrão. Então, se você receber uma doutrina equivocadamente, automaticamente você estará limitado pela tua fé nessa doutrina, a agir conforme aquilo que você crê. O futuro, a prática futura da doutrina da palavra de Deus depende exclusivamente de que você creia. Siga crendo. Se você deixar de crer, você deixa de fazer. Você deixa de agir em função daquilo que você crê. Se você deixar de crer, automaticamente você na fé, conhecendo cada vez mais o Senhor, crescendo no conhecimento do Senhor, crescendo na fé, para que vocês possam cada dia crescer em obras. Você não cresce em obras se você não cresce em fé. A tua obra é compatível à tua fé. Então a tua fé também define o tipo de obra que você faz. O nível da tua fé. Não é isso que diz Tiago? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Não foi justificado nosso pai Abraão pelas obras? E aí vou concluir, tá? Tiago capítulo 2. Tiago capítulo 2. A fé verdadeira que salva é a fé que age. Uma fé que não pode agir é uma fé morta. Então sim, não pode haver uma reação em tua vida prática se não há uma ação de fé em tua vida, uma fé real. Uma fé que está colocada na palavra, na verdade, em Cristo. Essa fé que é capaz de levar você a ir além e fazer além. Capítulo 2 de Tiago. Talvez alguns de vocês nunca prestaram atenção nisso. Capítulo 2 de Tiago, versículo 21. Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras? Não é pela fé? Pelas obras? Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Ponhamos dessa forma: Abraão cria em Deus, como nós cremos. Dá-me o teu filho. Dar o filho era obra. Você crê realmente? Você tem que agir em fé. Só crer não te justifica. Estão escutando, irmãos? Só crer não te justifica. Eu creio muito em Deus. Já escutaram isso? Eu tenho muita fé em Deus. Nas drogas, tudo quanto é coisa que não presta. Eu creio muito em Deus. Você crê que essa pessoa crê realmente em Deus? Pode crer. Ele crê porque historicamente falaram sobre Deus e nós temos todos os argumentos para crer em Deus. Só uma pessoa louca não vai crer em Deus, senão agir de forma racional. Tudo evidencia Deus. Isso não anula o fato de ele crer historicamente em Deus ou pela sua própria consciência, pelas coisas feitas, pela própria palavra, o testemunho da Escritura. Mas se ele não agir em fé, tudo isso é morto. Como eu creio em ti, ó Deus, dá-me o teu filho. Nega-te a ti mesmo.
Tome a tua cruz, siga-me. Não há uma reação se não existe uma fé verdadeira que produza uma ação. Não há uma reação, não acontece nada. Seria tudo muito maravilhoso se tudo fosse assim como alguns pintam, né? Um mundo maravilhoso, onde você não tem que fazer nada, só crer em Deus e terminou tudo. Obviamente que crer em Deus demanda ação. Então talvez esse versículo você nunca leu ou nunca percebeu. A pergunta é: não foi justificado nosso pai Abraão pelas obras? E aí vem o maravilhoso, eu vou concluir com isso aqui. Quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque, bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi o quê? Aperfeiçoada. Você não pode ter resultados ou reações sem uma ação de fé. Você tem que agir em fé. Demanda a fé uma ação. Se você não age, você está dizendo indiretamente: eu creio, mas não a esse ponto. Eu creio, mas... Entende, irmãos? Dá-me o teu filho, o teu único filho. Dá-me tudo o que você tem. Toda a esperança, né? E diz a palavra que Abraão deu. Isso é fé. Sabe por quê? Porque Hebreus 11 diz: mostra o que não mostrou Gênesis. Mostra aquilo que foi revelado, obviamente, ao escritor dos Hebreus, onde ele diz que Abraão, quando ofereceu o seu filho, a sua convicção era tão grande em Deus, a certeza de que se ele imolasse o seu filho, matasse o seu filho em sacrifício, não haveria problema, Deus o ressuscitaria. Sabe o que é isso? A verdadeira fé não se preocupa com as consequências. Ela age, independentemente daquilo que você humanamente pode considerar. Mas Abraão, a sua fé era capaz de ver o seu filho ressuscitado. Porque a fé te permite ver, te permite ter olhos para ver além daquilo que os outros veem. Por isso você age pela convicção absoluta que você tem. A viúva, por que Jesus olhou para a oferta da viúva de uma forma tão especial? Venham ver essa mulher, ela deu tudo o que ela tinha, de toda a sua pobreza deu tudo. Por que ela deu tudo? Porque ela tinha a certeza que Deus era o seu pastor e que ela não permitiria que algo lhe faltasse como Deus havia prometido. A fé demanda uma ação. E essa ação produz uma reação. Nós não sabemos o que aconteceu. Quanta provisão Deus enviou para aquela mulher. Como nós temos tantos milagres na Bíblia. Todos esses milagres do capítulo 11 de Hebreus, você vai notar algo em comum. Todos eles demandaram uma ação para que houvesse a reação. O reino de Deus funciona assim. Não é suficiente você crer, aceitar uma realidade, aceitar um fato bíblico. Você tem que agir em função dele. Isso é a fé que age. Essa fé que te leva a agir, a fazer aquilo que você deve fazer. Quanto eu creio em Deus e o que você faz na prática que demonstra isso. Não é para mim, não é para o pastor, no teu dia a dia. Então, irmãos, a fé é a base praticamente de tudo aquilo que nós temos como cristãos. É a base de tudo, inclusive para fazer o que Deus quer.
Sem ela você não pode agradar a Deus simplesmente, mas tendo-a realmente, sendo essa fé verdadeira, ela necessita ter a ação. Ela reage, há uma reação quando nós agimos mediante a fé. Então, aperfeiçoou. Como é que nós crescemos na fé? Deus te manda fazer algo, você faz, porque você crê nele, porque você crê no amor dele, crê na verdade da sua palavra, e isso produz em você os resultados, as reações que vêm como consequência da tua fé. Você age em função daquilo e você vê. Esses sinais seguirão os que crerem. Então, se nós cremos, nós temos que agir em fé, ou do contrário, tudo ficará só no papel. Então, levantemo-nos, tá? Les peço que levante realmente, vamos orar. Levantem-se também na fé, no posicionamento. Posicionar-nos em fé é necessário diante das adversidades, diante das dificuldades, das necessidades, dos desafios que nós temos, mas também na prática da palavra, naquilo que a palavra nos manda fazer. Amém? A minha pergunta hoje é: nós cremos suficientemente como para fazer sempre aquilo que Deus diz? Ou nós cremos somente por aceitar aquilo que Deus diz? Essa é a pergunta que nós devemos fazer a cada um. Amém? Cada um devemos fazer nós mesmos. Pai, nós te damos graças por esse tempo, por essa maravilha, Senhor, que Tu tens operado em nossas vidas. Tu és um Deus incomparável. Queremos louvar, queremos bendizer, queremos engrandecer, queremos viver cada dia mais a Tua palavra, ser, como diz, Senhor, Tiago, sede praticantes da palavra e não somente ouvidores, enganando-vos a vós mesmos. Nós não queremos viver uma vida cristã, Senhor, baseada em enganos, onde nós não vivemos a Tua palavra. Nós queremos viver a Tua palavra, queremos que ela tome vida, forma em nós, e nós possamos manifestar essa doutrina maravilhosa, essa doutrina que é vida, essa doutrina, Senhor, que goteia como orvalho sobre nossas vidas, para regar nossas vidas diariamente e transformá-las na mesma imagem de Cristo. Transforma-nos de fé em fé, de glória em glória, para sermos cada dia mais como Tu, que esta glória se manifeste em nossas vidas, possamos conhecer, que a nossa fé possa ser aperfeiçoada pela ação de fé, possamos ter cada vez mais reações maravilhosas, Senhor, do Teu reino sobre nossas vidas. Te louvamos, te engrandecemos, bendizemos o Teu nome pela Tua fidelidade, pela Tua palavra viva, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados.